carrega um significado claro do reino de Deus. Como eu disse aqui, a semente, irmão, nada mais é a palavra de Deus. Glória a Deus. Na pessoa do próprio Jesus é o verbo vivo. O semeador é o que leva a palavra, ou que seja, hoje eu estou aqui, hoje ministrando a palavra do Senhor. Então vamos dar um exemplo que eu sou o semeador, estou anunciando a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. E aqui vai dando um exemplo, irmão, de 4 tópicos de solo. Nesses tópicos são diferentes tipos de pessoas e suas reações quanto à semente. Aleluia. Se você for prestar atenção na leitura que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que quando o semeador ele se para semear a sua semente, uma caiu no meio do caminho, né? Como está dizendo assim, alguma caiu junto ao caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. Isso tem um significado, irmãos, levando para a nossa linguagem atual, como fomos falar aqui de 4 tipos de solo, né? A primeira, as aves comem a semente, são símbolo de Satanás que vem e tira a palavra para que não salve. Ou seja, irmãos, nós estamos aqui num culto como esse, e às vezes chega um novo convertido, uma pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus, que não conhece a palavra está sendo semeada, eu sou o semeador, estou trazendo a semente, que é a palavra de Deus, e ela precisa cair em boa terra. Ou seja, são vários tipos de solo. Tem solos que têm coração rochosos, aleluia, que às vezes você ouve a palavra. O primeiro ênfase, né, que vai falar acerca das aves. O que caiu no meio do caminho, as aves veio, comeu, e simboliza o quê? O próprio Satanás foi lá, arrancou a palavra do coração. Ou seja, a pessoa vem aqui, ouve a palavra, mas só por um instante. A palavra falou, tal, aí chega lá fora, o inimigo vem e arranca aquela palavra que foi semeada. Por isso nós temos que estar muito atentos quando a palavra é ministrada. Porque, irmãos, eu costumo dizer que num culto como esse, depois que se vem os testemunhos, louvores, observa, quando é o momento da palavra, é onde o inimigo mais ele vai agir. Vai te trazer sono, vai te dar um cansaço, você vai querer dormir, você vai ter uma agonia para levantar para o banheiro, alguma coisa vai querer tirar sua atenção. Por quê? Porque é a palavra que liberta, a palavra que transforma. E o diabo, sabendo disso, ele vai usar suas estratégias, aleluia, para tirar você do foco, para você não ouvir e nem entender. Então, por isso está dizendo aqui no primeiro versículo, que o semeador saiu, né? Aleluia. Jesus, ele vai contando nessa parábola, irmãos, aleluia. Mas Jesus, ele andava por aldeias, por muitas cidades, fazendo milagres, curas, como foi citado aqui, o nome de algumas mulheres, Maria Madalena, que foi curada de espíritos, de demônios que atuavam na vida de Maria Madalena, e muitos milagres Jesus fazia. E aí Jesus falava muito por meio de parábolas, para que as pessoas entendessem e trazessem a clareza do entendimento da palavra do Senhor. E aqui vai falar acerca desse semeador que ele vai, né, levando a semente. Então, como eu falei, o primeiro tópico, as aves que comem a semente são símbolos de Satanás que vem e tira-lhe a palavra para que não se salve. Ou seja, porque se você ouvir, irmão, é que nem falou aqui, ó, nós temos um ouvido, né? Nós temos a orelha. Só que não adianta você ouvir ou escutar. Tem uma diferença de ouvir e escutar. Porque se você estiver num lugar, você consegue, ouvir e escutar ao mesmo tempo. Ouvir é quando você tem a sensibilidade, entra no coração, guardou. E escuta, você começa a ouvir várias coisas. Você consegue ver o que eu estou falando, o que o outro está cantando. Isso é escutar. O ouvir já é diferente. Ele entra e vai para o coração. Então nós temos que estar muito atentos à voz do Senhor, né, irmãos? Atento à palavra do Senhor. Aí aqui vai falar acerca dos solos rochosos. São as pessoas superficiais, ouvintes, emotivos, mas com atreves internos que impedem o evangelho de criar raízes profundas. São pessoas superficiais, irmãos. São pessoas que superficiais, ouvem a palavra, né? Mas como o solo é rochoso, né? Ela não tem raízes profundas. E o que a gente precisamos aprender, irmãos, na caminhada com o nosso Deus, nós precisamos aprender a ouvir a palavra do Senhor. Eu já dei um exemplo aqui daquele que ouve a palavra do Senhor, né? Que ele também vai falar de uma parábola semelhante àquele que ouve e não a pratica. É semelhante àquele que edificou a sua casa na areia, que quando vem a tempestade, o vendaval, logo é a sua ruína que cai. Aleluia. Ou seja, se você ouve a palavra, irmãos, como nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, mas chegou na nossa casa, saiu, escutou por aqui, soltou por aqui, irmão, não vai
fazer efeito, tudo é a prática, né? Então nós temos que ouvir e pôr em prática aquilo que o Senhor está falando através dessa palavra, amém? Porque aqui vai falar acerca do semeador. Aqui, ó, verso 6: e outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinho, crescendo com ela os espinhos o sufocaram. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, o calor do sol. Esse calor do sol, essa semente que caiu em pedregulhos, que está dizendo aqui, a gente acabou de ler aqui, né? A gente lemos a primeira que caiu, as aves comeu, que simboliza o próprio adversário, foi lá com a palavra que foi semeada. A outra caiu por pedra, lugares rochosos, ou seja, não teve raiz, ela sufocou, não teve raiz. Aleluia. E aquelas que caiu entre o espinho, aquelas que caiu entre os espinhos são as pessoas que ouviram, mas com o passar dos dias são sufocadas por preocupação deste mundo, prazeres da vida. Esses têm inclinações gananciosas e egoístas, não dão fruto, pois vivem para satisfazer os seus próprios interesses. Infelizmente, foi falado aqui, né, irmãos, aqui de 4 tipos de solo. Nós precisamos saber essa terra aqui, ó, esse coração, se ele é um bom solo, se ele pode produzir bons frutos para a glória de Deus, né? Porque aqueles que caíram na beira do caminho, como foi dado exemplo, né? Veio ali a ave, comeu, simbolizando o inimigo, foi lá, arrancou a palavra. Então, irmão, vai ter vários tipos de pessoas que vão vir aqui no culto como esse, cada um vai ter um tipo de solo. Tem uns que vai ouvir, vai dar o entendimento, vai ter o conhecimento, o entendimento, vai pôr em prática, você vai ver logo o resultado que aquela palavra trouxe né, deu fruto, porque a terra foi boa. Mas vai ter aquelas que vão sufocar, não vai cair em lugares rochosos, coração duro. Tem pessoas que têm o coração duro, a palavra vem e tem que desmunhar, né, ali a palavra, a pessoa endurece o coração, a serviço, não quer dar ouvido, aleluia. E aqui vai falando acerca desse tipo de pessoas. E aqui está dizendo acerca daqueles que caem nos espinhos. Aleluia. Ou seja, essas pessoas que ouvem a palavra, mas no decorrer dos dias, irmãos, ela esquece daquilo que foi falado, daquilo que foi liberado desse altar. Aleluia. Vem as provações, vem as adversidades, vem as dificuldades. Aleluia. Vem a inclinação gananciosa, né? Então ela acaba sendo uma pessoa superficial. Aleluia, glórias a Deus. E acaba trazendo a palavra tendo efeito. E aqui, ó, os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios que despertam ambição, ganância, paixão, enfim, é o amor por tudo que não é de Deus. Que estreito, né, irmãos? Infelizmente, tem pessoas assim, né, que você vê que a palavra foi liberada, a palavra foi ministrada, né, mas infelizmente por ter caído numa terra que não foi uma terra boa, né? Foi uma terra espinhosa, aleluia, onde ela deu inclinação para a terra, para as coisas dessa vida, as coisas terrenas. Quantas pessoas, irmãos, muitas das vezes ela quer ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Eu vou lá, mas eu quero saber se a palavra é boa. Agora, se ela vir numa direção, no sentido que vai mandar eu fazer um concerto, que é para mim, irmãos, aí a pessoa fecha a cara, não está legal. Por quê? Ela endureceu o coração, talvez caiu na terra espinhosa, aleluia, que ela quer ouvir palavras que agradam os seus ouvidos, ela está ligada às coisas terrenas dessa vida, né, na ambição. Eu vou lá só no propósito que eu quero só apenas, mas eu não quero ter compromisso com o abençoador. Infelizmente tem pessoa que é assim. Irmãos, aqui tem todo tipo de, não estou generalizando, estou dando exemplos como nós estamos falando aqui por parábolas. Infelizmente acontece isso. Quantas pessoas, irmãos, que a situação, o cerco se fecha, vem a adversidade, vem a provação, vem a luta, né? Aí a pessoa vem arrebentada, vem com a dificuldade, aleluia. E ali a palavra é semeada, Deus fala de várias formas, dá o direcionamento, mas por ela ser uma terra espinhosa, ela vai ficar focada na ambição. Só fui lá na igreja, eu só fui visitar, gostei do louvor, gostei do ambiente, um ambiente caloroso, as pessoas são bem receptivas, mas eu não quero Deus. Infelizmente são terras espinhosas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui agora vai falar acerca do solo fértil. São as pessoas que ouviram a palavra de Deus e receberam com fé, com o coração honesto, reto, dão fruto, mesmo que para isso tenha que enfrentar dificuldades
semente, irmão, ela dá fruto, ela germina, aleluia. Porque eu acredito que na sua conversão, quando você chegou, cada um teve uma reação diferente. Eu, irmãos, eu fui uma terra boa, graças a Deus, porque a minha conversão foi com 9 anos de idade, hoje eu estou com 42 anos. Irmãos, até hoje eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Você já bem dizer, eu bem nasci no berço evangélico, né? Então assim, eu tive um coração muito aberto, eu tive uma terra boa, porque ali quando uma pessoa veio ministrar de Jesus para mim, todos os dias eu ficava no portão da minha casa, passava uma serva de Deus juntamente com a sua filha, indo para os cultos, e todo aquele horário eu ficava ali no portão olhando. Aquilo me chamava atenção, me trouxe uma curiosidade, até que um dia ela parou e disse assim: você quer ir um dia no culto com a gente? Eu falei: quais são os dias de culto? Ela falou: os dias. Eu falei: eu quero. Eu falei: então tal dia, às 7 horas estaremos passando aqui e vamos levar você para a igreja. Eu falei: tá tudo bem. Irmãos, eu estava arrumada antes das 7, quando era 6 e pouco, já estava tomando banho, arrumada, vestida, e fui para o culto. E foi numa Assembleia de Deus que eu aceitei Jesus, Assembleia de Deus Belém, próximo à antiga casa onde eu morava, na Jardim de Souza. Até hoje essa igreja está lá, né? E ali, irmãos, eu lembro que quem ministrava a palavra naquele dia era o pastor Lázaro. Esse homem já dorme no Senhor, era um negão de quase 2 metros de altura, um vozeirão, parecia um tenor, né? E ali, irmão, foi louvando os louvores da harpa. Ali eu já comecei a me derramar, comecei a chorar, eu chorava que nem uma criança, irmão, mas eu chorava, porque a minha terra era boa, eu estava fértil, eu queria ver Deus, eu queria reconhecer algo novo, aleluia. Então a terra foi boa, irmãos. Então a palavra veio, a semente ali foi ministrada a palavra, e logo no final do culto o pastor fez o apelo e disse: quem quer aceitar Jesus? Eu nem esperei ele falar a última palavra, já estava com a mão levantada chorando diante do altar. Glórias a Deus. E ali eu aceitei Jesus como meu Salvador, irmãos, e ali o Senhor foi fazendo o teu mover na minha vida. Muito cedo o Senhor me chamou. Então, quer dizer, a terra era boa, mas tem outras pessoas que vêm num culto como esse, às vezes fica enfadada, mas não é porque ela quer, irmão. Às vezes são batalhas, são guerras, pessoas vêm perturbadas, vêm com frustrações, com decepções, vêm frustrada porque já bateu em tantas portas, já foram em tantas outras religiões e foram decepcionadas e falou: peraí, eu vou passar aqui que nem aquela mulher do fluxo de sangue, peraí, me resta essa porta, vamos ver o que vai dar. E assim, irmãos, e aí de repente a sua reação diante da palavra, ela tem um confronto ou algo do tipo. Mas glória a Deus que eu fui uma terra fértil, para a glória de Deus, onde eu recebi a palavra do Senhor, e ela fez um efeito muito grande, e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Amém? Então vai dizer aqui que o solo fértil são as pessoas que ouviram a palavra de Deus, receberam com fé no coração honesto e reto, dão fruto, mesmo que para isso tenha que enfrentar qualquer dificuldade da vida. Irmãos, o que a gente aprendemos isso? Nós não devemos servir ao Senhor por aquilo que Ele faz por nós, mas por aquilo que Ele representa na minha vida e na tua vida. Tem um louvor que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, Deus for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aí vem o refrão: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. É isso que eu e você temos que entender, que independente do que Ele vai fazer na minha vida ou na tua vida, Ele vai continuar sendo Deus. Agora, eu e você, sem Deus, irmão, nós não vamos ser nada. Aleluia. Então, aleluia, nós precisamos entender que aqui está falando o quê? Quando a terra é fértil, boa, ela ouve a palavra, ela aceita, independente da adversidade que ela vai enfrentar, da dificuldade que ela vai passar no meio da caminhada com Jesus, ela não vai abandonar Jesus, porque a palavra foi boa, a terra foi boa, foi fértil, ela recebeu com fé, né? E vai continuar firme caminhando. Mas tem outros que não vai voltar mais. Por quê? Porque a terra não foi boa, foi uma terra rochosa, uma terra com espinho, né? Que sufocou a palavra, ali ela quis ir para outros caminhos. E aqui vai falar acerca do semeador. Aí, irmãos, aí fala aqui a colheita. Aí mais abaixo vai dizer assim, vamos ler aqui no verso 8. E a outra caiu em boa terra, nascida produziu fruto a 100,
esta. E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Aí aqui vai vindo, né, o significado que eu estou dando para vocês, os exemplos do que significa essa parábola do semeador. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não salve, crendo os que estão, e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. E isso é bem verdade, né, irmãos? Às vezes a pessoa aceita Jesus, né, levanta as mãos, né, aleluia, mas como ela não tem raiz, o crente, quando ele não tem raiz, irmãos, a gente observa até numa árvore, quando você vê, né, ela tem que começar por baixo, ela tem que enraizar. E hoje em dia, eu falo, irmãos, assim, na minha caminhada, que a gente tem muita experiência com Deus, de anos de caminhada com Deus, como eu nunca saí da presença do Senhor, então a gente tem experiência de caminhada, de pessoas que andou conosco na época. E eu entendi uma coisa, irmãos, uma árvore, quando ela não tem raiz, qualquer ventinho de doutrinas estranhas, oba-oba, a pessoa não consegue ficar firme, ela vai embora, ela sai, porque ela não tem raiz. E nós precisamos, irmãos, ter raiz, porque eu lembro que na minha época, quando eu aceitei a Jesus, irmãos, era uma glória, era uma coisa assim, fora do comum. É que hoje, para servir a Jesus, irmãos, estamos num tempo bem complicado. Eu falo que essa geração é difícil, porque na minha época não existia, irmãos, esse negócio de rede social, celular. Quando nós íamos para o culto, o propósito era só buscar a presença de Deus. A criança da idade do meu filho, do menininho dela aqui, todos chegavam no culto, irmãos, e começava ali a palavra, os louvores, era o choro, era aquele levantamento. Ninguém precisava falar, chora. Hoje em dia a pessoa assiste um filme, uma sessão, ela se derrama em chorar. Mas na presença de Deus, para cair uma lágrima, é difícil. Precisamos nascer de novo. Por quê, irmãos? E naquela época, eu lembro, irmãos, as paredes assim, elas suavam, parecia cachoeira. Era uma presença, a criança era batizada, pessoas vomitavam câncer. Irmãos, era coisa surreal. Por quê? O coração não era dividido, eles tinham raízes, eles não eram uma pessoa de oba-oba. Vai pro culto, eu vou. Só vou se a irmã for. Eu só vou se a fulana for. Eu só vou pro monte se a irmã for. Não, irmão, você não tem que ser Maria vai com as outras. Você tem que ter uma intimidade, uma particularidade com Deus. Você precisa amar Deus, né? Conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Você não vai? Tem um corinho que diz: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí mais na frente diz assim: se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então, irmãos, a gente caminhava, mas não tinha tempo ruim. Hoje as pessoas colocam muito obstáculo, pretexto para fazer a vontade de Deus. Naquela época, irmãos, aleluia, a gente muitas das vezes, a gente não tinha carro. A gente não tem carro, mas naquela época não tinha carro, mas ia de taxola, viu? Às vezes eu tinha que atravessar Macedônia de madrugada. Virgínia, vai em tal lugar. Vamos todo mundo junto. E, irmãos, aí chegava de madrugada, sabe? E com aquela alegria na alma, querendo mais Deus. Falava de ir pro monte, nós estávamos querendo ir pro monte. Hoje em dia você não vê mais isso nas igrejas. Qual é a preocupação dela? Eu só vou lá para pedir. Deus, eu vou lá na igreja, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. Senhor, eu vou lá na igreja que eu preciso que o Senhor salve minha família. Senhor, eu vou lá na igreja. Não é pecado você pedir. Mas a Bíblia fala o quê? Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você foca em buscar a Deus acima de todas as coisas, as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Aleluia. Mas às vezes a gente vem aqui só para pedir aquele filho pidão. Só quer pedir, mas nada de agradecer ou nada de fazer uma entrega. Irmãos, até que eu comecei a entender que há uma diferença quando nós fazemos uma entrega totalmente para Deus. Você não sai da mesma maneira que você entrou. Quando você vem para pedir, eu venho com outra intenção, às vezes você sai até pior do que você entrou. Mas quando você fala assim: Deus, hoje eu estou arrebentada. Senhor, hoje eu estou que nem
terceira, tudo quebradinho. Estou triste, estou arrebentado, mas, ó Senhor, eu vou me esvaziar aqui do meu eu, das minhas emoções e vou somente te adorar. Aí, irmão, você entra numa outra atmosfera espiritual. Você vai fechar os seus olhos, aí você vai esquecer do teu problema e vai começar a falar com o teu Criador, agradecer a Ele pelo seu dia e louvar. Irmãos, Ele vai te visitar de uma tal maneira que da forma que você entrou, você não vai sair da mesma forma. Agora, quando você chega numa... Por isso que o pastor, às vezes, ele usa essa ilustração. Você entrou no culto, você entrou na igreja. Que a igreja é isso aqui, ó, quatro paredes. O culto é isso aqui. Esse momento de comunhão, que estamos ouvindo a palavra, atento ao que está sendo falado, né? Nós temos que entrar no culto e não dentro da igreja. Então nós temos que estar ligados, irmãos, aleluia. E eu era antigamente assim, irmãos, e eu saía pior do que eu entrava, eu não entendia. Eu falei, por que aquele ali está recebendo poder? Aquele ali está chorando, está sentindo agora, que loucura é essa? O problema está comigo? E depois eu fui entender que o problema era comigo. Por quê? Enquanto eu ficava olhando que couro o sapato do irmão, que vestido era da irmã, que sandália que a irmã fez, se a irmã fez a unha do pé, né? Eu não estava no culto, eu estava na igreja. Mas quando eu focava em me ligar com Deus, irmãos, podia estar caindo tudo aqui, ó, ao redor, não estava entendendo o que está acontecendo. O meu foco ali, a fiação era com Deus. Aí alguém ia vir me perguntar, você viu? Eu falando, ixi, eu não entendi nem nada, eu estava em outra atmosfera, eu estava conectada com o céu. E assim que nós temos que ter, irmãos, porque aí você vai ter experiência para contar. Porque você vai chegar e falar assim, pastor, mas que culto tremendo foi aquele? Eu cheguei com uma dor na minha coluna, eu cheguei com uma dor assim, mas eu não estou saindo mais com essa dor. Jesus me visitou, Ele me restaurou, Ele me curou. Eu não estou saindo da mesma forma que eu entrei. Então, irmão, isso é diferente, é um culto racional, com entendimento. Nós precisamos aprender isso com Deus. E eu não tinha esse entendimento. Às vezes eu vinha, dava risada, ficava olhando para um, olhava para o ventilador, para um ventilador girado, para onde é aquilo, e não estava atenta no culto. Ou preocupada com o que eu ia comer em casa. Ai meu Deus, tem aquela parcela para pagar, o menino está lá. E a mente está lá, ó, rodando. E tudo, irmão, você acredita que esse culto aqui, hoje está sendo celebrado? Mas naquele grande dia terá um memorial do Senhor. E o Senhor vai ver a intenção do seu coração. Ó, na quarta-feira, na terça-feira teve um culto de avivamento. Só que você chegou lá naquele culto, você estava pensando um pensamento maléfico. Você estava falando, você estava pensando o que você ia comer quando chegar na sua casa. Você não estava dando um culto racional para mim de adoração. Ele sonda, irmão, toda essa intenção do nosso coração. Ele sonda a sua oferta quando você vai ofertar. Qual a intenção dela? Se você está dando para mostrar o valor, quanto que é, porque está sobrando demais, está sobrando. Ele vê tudo, irmão, a intenção do coração. Eu não tinha essa sensibilidade, irmãos, até que um dia eu fui conhecendo a Jesus mais. E eu quero compartilhar com você isso, mas não devemos conhecer Jesus só de ouvir falar, mas de caminhar, de ter experiência. Eu tive uma experiência, eu não posso, irmão, colocar ele numa caixa de sapato e dizer assim, olha, para você receber essa unção, esse poder, você tem que fazer assim. Isso foi algo, irmão, que o Senhor se revelou a mim. Mas com você pode ser diferente. Você lavando uma louça, Ele pode te batizar dentro do banheiro, lá dentro você lavando uma louça. Você pode estar dentro do ônibus, Ele te visitar. Então a gente não podemos limitar Deus. Essa foi a minha experiência. Para você ter a sua experiência, você precisa ter mais, busca mais do Senhor. Então, irmãos, eu não tinha essa perspectiva, sabe? Eu ficava assim, perdida no tempo, e falava, Senhor, por que aquilo nós já recebeu? Chegou um novo convertido, já está sendo abençoado. Por que eu não sou? Eu comecei a ficar indagando nessas coisas. E aí depois eu fui entender, irmãos, que o Senhor, Ele sonda as intenções do nosso coração. Ele não olha pela aparência. Às vezes se chegar aqui uma pessoa toda tatuada, né? Vou dar um exemplo, ou tatuada, uma pessoa com piercing no nariz, ou não sei na onde, outra com cabelo punk, black power. Tem uns julgadores que vão olhar, misericórdia, o que é isso? Parece uma coisa estranha. Vou olhar, fica tudo assim, né? Você está com um olhar de quê? De julgamento. Mas ele às vezes está com o coração tão puro de adoração, e Deus está recebendo em você. Para Deus nada. Porque Deus está olhando assim, meu filho, que vergonha, meu filho. Aquela alma chegou arrebentada, nem conhece eu, e está abrindo o coração, está tendo mais amor do que você. Você está sendo um hipócrita. Então, irmão, nós temos que começar a aprender, aleluia, conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de caminhar, de ter experiência com Ele, de andar com Ele. Aleluia. Jó, quando ele conhecia Jesus só de ouvir falar, mas quando ele passou a conhecer a Jesus, de caminhar, de ter experiência, quando
Jesus falou com ele com aqueles questionamentos, e o Senhor dizia: aonde você estava quando eu comecei a criar o céu, a terra e tal? E o Senhor foi questionando, falando com Jó. Então, irmãos, nós precisamos voltar para a palavra. E eu falei: Senhor, me desperta, põe esse desejo no meu coração. Hoje, irmãos, eu comecei a ler com a palavra, eu comecei a ver vídeos de palavra. Meu Deus, eu preciso parar de ser relaxada, porque a Bíblia fala assim, irmão: todo aquele que leva a minha obra relaxadamente é um maldito. Você não pode levar as coisas de Deus de qualquer maneira, irmãos. Se você for fazer algo aqui para esse ministério, para essa casa, você não está fazendo para o nosso irmãozinho, você não está fazendo para a pastora Galbene, para a pastora Gislaine, você está fazendo para o céu. Então não queira reconhecimento de homens, de mulheres que são falhos, queira reconhecimento de Deus, porque Deus pesa em balança e a sua obra nunca será vã no Senhor. Até uma vassoura que você catar e passar uma vassoura, limpar esse altar, tirar o pó desse altar com alegria, irmãos, aleluia, você não pode estar com a intenção de que você vai querer um reconhecimento de alguém. Mas o Senhor está vendo tudo. E o seu trabalho nunca será vão no Senhor. Porque o Senhor jamais, irmãos, aleluia, o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele pesa em balança, Ele vai te honrar no tempo certo, na hora certa. Então tudo que você for fazer, faça com perfeição, faça com muito amor, faça com o seu melhor para o Senhor, irmãos. Porque há uma recompensa. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente não entendeu, sabia? Que quando alguém vai na tua casa, até um copo de água fria que você recebe um profeta, aleluia, você está amontoando brasas de fogo sobre a sua cabeça. Há um galardão. Às vezes você pensa que é insignificante dar um copo de água por irmão, mas até como você recebe o seu irmão, o Senhor lhe conhece. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente precisamos voltar para a palavra. Não conhecer Jesus só de falar. Um dia alguém falou isso para mim. O tal fulano falou do testemunho. Irmão, esquece, começa a voltar para a palavra. O que o Senhor fala, para você começar a ter experiência com Deus, a caminhada. Irmãos, eu tenho muita, assim, glória a Deus, experiência de caminhada com o Senhor, né, da forma como o Senhor se revelou a mim. Eu acredito que algum aqui também tenha uma experiência de que o Senhor se revelou a você, né? Aleluia, glórias a Deus. Então, para isso, é busca. A Bíblia fala: pedi, dá-se-vos dá, porque aquele que pede, recebe. O que bate, se abre, e o que busca, encontra. Irmão, se eu não tiver uma busca constante de oração, de jejum, de palavra, de oração, você quer ser um vaso na mão de Deus? Tem que ser. Aí você olha uma pessoa, gente, como... Porque às vezes é bom, irmão, a gente ter uma pessoa como exemplo. Às vezes a gente tem uma admiradora. Eu queria tanto ser como aquela irmã. Eu queria louvar tão lindo como aquela irmã louva. Eu queria pregar como aquele pastor prega. Não tem pessoas que tem, ela acaba espelhando, porque acha bonito, admirando. Isso é bom. Só, irmãos, agora você senta com ele, senta do ladinho dele e fala assim: irmão, para você alcançar e você ser na mão de Deus, o que você fez para chegar a esse nível que você está? Irmão, não quero saber nada. Às vezes você já passou por humilhação, por afronta, já levou tapa na cara, já dormiu no sereno. Isso é um preço que pagou. E às vezes as pessoas querem o que você quer, mas ela não quer pagar o que você pagou. Não quer pagar o preço. Então, irmãos, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então eu falo para você, hoje são poucas coisas, mas eu louvo a Deus pelo que Deus confiou nas minhas mãos. Tocar um pandeiro, eu deveria até chegar num grau, um nível maior de tocar um pandeiro, mas para isso eu preciso do quê? Busca. Você quer tocar melhor? Vai entrar numa aula de estudar mais para você aperfeiçoar nesse talento. Eu queria ter uma eloquência na fala para pregar bem. Come mais a palavra, vai fazer uma teologia. Eu queria tocar um instrumento musical e tocar, cantar. Entra, especifica melhor naquela área que Deus vai te honrar. Então, irmão, é uma busca, a palavra está sendo bem clara. O que busca, encontra, o que bate, se abre, e o que pede, recebe. Se você ficar de boca fechada, irmão, não tem como você alcançar. Hoje é um culto de avivamento. Aí eu estou dizendo assim: irmão, abre a boca, dá glória, dá glória, dá glória. Se você ficar assim, o anjo vai passar, irmão, vai pular, sapatear e falar: meu Deus, que negócio que você está pulando, você fica até perdido. Ai, Deus, onde eu vou? Porque está desligado, irmão, né? E a Bíblia fala: os que estão na carne não podem compreender as coisas espirituais. Porque quem é da carne vai entender as coisas carnais. Quem é espiritual vai entender o lado espiritual. Se você se ligar no trono, aleluia, começa a dar glória, daqui a pouco você está vendo anjo, daqui a pouco você está vendo uma visão, Deus está te dando, abrindo os seus olhos no mundo espiritual. Daqui a pouco você está te dando dom de cura, você vai lá, põe a mão na pessoa, o Espírito Santo fala: vai lá, põe as mãos lá na barriga
pessoa, de repente aquela pessoa vomita, aquele mal cai. Irmãos, é isso, o culto, eu falo que milagres é todo dia, não é um culto específico. Quando você vem com propósito, Senhor, eu vou ali naquela noite, mas eu não quero sair da mesma maneira que eu entrei, eu quero sair diferente, eu não quero ser mais um no meio da multidão, eu quero fazer a diferença, irmão. É uma coisa que eu sempre aperto na tecla, eu falo, Senhor, eu não quero ser mais um no meio da multidão, porque para ser mais um, irmão, já fica mais um enchendo o banco. Não, você tem que ser diferenciado. Como é diferenciado? Busque, irmão, na oração, no jejum, na consagração, na palavra, na leitura. Uma hora Deus vai começar a te usar de uma tal maneira, você fala, meu Deus, como assim? Mas você teve uma busca, você pagou o preço. Amém? Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então continue buscar sem cessar. Glórias a Deus. A hora já se foi embora até aqui, amém? Mas aqui falou acerca da parábola do semeador. Aleluia. E que então, irmão, que seu coração venha estar sempre disposto a receber essa semente maravilhosa que é a palavra de Deus. Aleluia. Que nós possamos produzir bons frutos, porque nós conhecemos a árvore pelo fruto, né? A gente conhece a árvore pelo fruto. Eu estava até conversando hoje com minha mãe em casa, dando exemplo, que às vezes não é o falar da pessoa. Às vezes a pessoa fala, eu faço isso, faço aquilo. Ela está falando de si própria. Mas não é ela que tem que reconhecer isso. Quem tem que reconhecer é o que está de fora. Realmente, eu conheço aquela árvore pelo aquele fruto. Porque, olha, não precisa nem abrir a boca, mas a postura dela, o comportamento dela, a unção que tem nela. Irmãos, é a pessoa que vai falar para você. Não é você se auto-falar. Não, irmão, você não é nada. Então, quando você se põe na brecha, você busca, você tem um posicionamento com Deus, por onde você passar, as pessoas vão ver isso. O seu testemunho vai falar. Por isso que eu falo, irmão, uma das melhores coisas é o caráter do cristão. É o testemunho que você vai ganhar muitas almas, irmão. Às vezes você não precisa nem abrir sua boca. Você está no meio da tua família, você está no seu trabalho, na faculdade, em algum lugar, porque às vezes tem crente detetive. Os irmãos conhecem o crente detetive? É aquele que ele está há anos na escola, numa faculdade, mas ele nunca se identificou que ele é cristão. Ninguém sabe que ele é cristão, ele tem vergonha de se identificar. Mas tem, irmãos, às vezes tem momentos que você não precisa nem se identificar, já está como é que fala, no DNA. Você chega num lugar, você dá uma fala mais alta, você já tem uma expressão, você é pentecostal, isso aí tem que ter fogo até no tutano, hein? Já olha assim, né? Já vê aquela isso é barulho de fogo, né? Irmãos, já teve lugares que eu fui, não que a roupa ela vai nos, né, mostrar o nosso caráter ou algo do tipo, mas eu já teve dia que eu fui em lugares e eu estava assim, estava comportada, claro que eu não estava com uma coisa, né? Tipo assim, uma leg, mas com uma blusa mais comprida, e fui, acho que até no supermercado. E a pessoa olhou para mim e falou, você tem um brilho diferente. Então você vê que não é a roupa, é o que está em você. É a presença de Deus. É o brilho do Espírito Santo de Deus. E é onde a gente nunca podemos perder essa unção sobre nossas vidas. Porque, observe, irmão, aquela passagem quando acho que é sunamita, né? Aleluia, sunamita. Que quando o profeta passava ali todos os dias, ela observava aquele homem de Deus, falava, ali vai um homem de Deus, né? E as pessoas têm que olhar para nós, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. E você, irmão, acaba tendo respeito até onde você chega. Se a pessoa está ali numa rodinha falando besteira, palavrão, não para. Pronto, vigia. Chama um servo de Deus, pode parar. A sua postura, a sua, né, autoridade no espiritual, a pessoa vai. E é assim que as pessoas têm que ver. Então eu falo para você, irmão, que não é muito falar que você vai ser ouvido. Eu louvo a Deus, de verdade, eu tenho uma alegria na minha alma. Mesmo que hoje alguns das minhas famílias hoje não se encontram todos na presença do Senhor, mas eu louvo a Deus que eu creio e acredito. Está aqui a minha mãe, né? Eu acredito que eu sou uma referência no meio da minha família, porque eu, meu esposo, porque, irmãos, aonde nós chegamos, todos os meus familiares, seja de longe, de perto, meus primos, tem um primo afastado que está no mundo do crime, tenho outros que estão fora da igreja, outros estão no mundo. Quando o calo aperta, eles ligam para mim. Você pode fazer um culto na minha casa? Você pode orar por mim? Meu irmão mesmo está afastado. Quantas vezes ele já pedia conselho para mim? Isso é uma dádiva, meu irmão, porque tem um lugar que você não tem, as pessoas não têm referência. Não, aquele me dá um testemunho, não quero nem saber, não. Ixi, pior do que eu para ser crente com aquele ali, não é que eu sei. Então, eu falo para você que o testemunho é tudo. Então, peça para que Deus venha trazer esse caráter dentro de você, tratar na sua pessoa, porque, irmão, eu
é tempo a tempo, mas você também precisa querer. A Bíblia fala, venha como está, mas não permanece. Tem gente que, tá bom, Deus falou para mim vir como está. Então continua falando palavrão, continua roubando, continua mentindo, continua não pagando, continua fazendo tudo errado. Vem como está, mas não permaneça no erro. Tem que haver uma transformação, irmãos. O Evangelho é isso, é transformação. Amém? Então, que nessa noite eu e você possamos ser um referencial nesse mundo pecaminoso, que hoje eu falo para você que está difícil, né? Esse Evangelho, né? Não está sendo fácil. E hoje em dia é difícil até você falar da palavra de Deus, porque as pessoas até te ignoram, irmão, elas saem andando. Em alguns lugares tem gente que está muito sedenta, que ela corre atrás de você, irmão, olha por mim, vai na minha casa, precisa. E tem lugares que as pessoas nem querem, pegou raiva de crente, porque os maus testemunhos, né? E aí, infelizmente, por causa de alguns, a gente acaba, né, as pessoas generalizando, achando que estamos a farinha do mesmo saco. Então, seja diferenciado numa geração corrompida, uma geração de pecaminosa. Seja você a luz, seja o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Eu não vou me prolongar aqui. Amém? Glória a Deus. Até aqui que o Senhor falou, pôs essa palavra no meu coração. E nós estamos com um reloginho de oração lá no grupo. Amém? Deu um sinalzinho. Às vezes não é toda hora que eu estou lá, porque às vezes o celular descarrega e estava com um problema. Mas você, estou em oração, para que a gente possa ter uma noção e estar aí dando cobertura também espiritual. O dia tem 24 horas. Nesses dias, às vezes temos poucos números de pessoas, mas você que quer fazer a parte da oração, do relógio de oração, você pode escolher até 3 dias, 3 horários. Eu vou orar um tal de manhã, outro à tarde, outro à noite. Não, para mim só dá para me orar à tarde e à noite. Aí fica à disposição dos irmãos, tá? E a gente vai ficar no decorrer até chegar esse dia do evento dos cultos das mulheres, amém? E nós precisamos estar fazendo esse reloginho de oração. E aí, irmãos, no geral, você faz a oração, você vai, claro, interceder pela igreja Remix, por tudo, mas o propósito é até o decorrer do dia desse culto aí das mulheres, amém? Nessa corrente de oração. Oramos, unidos, irmãos, somos mais fortes. Amém? Então, todos na mesma fé. Você vai ver que a atmosfera vai ficar diferente desse ambiente. Amém? Um dia nós queremos fazer aqui também o dia do jejum, o jejum das causas impossíveis. Né, irmão? Nós precisamos despertar. Não podemos ser um crente morno, não podemos ser um crente, né, devagar. Nós precisamos orar, ter oração, busca. Amém? Para que o Senhor possa derramar da sua glória, possa trazer cura, milagre. Eu creio, irmão, pelos olhos da fé, eu acredito que aqui ainda vai passar muitas pessoas enfermas, pessoas drogadas, pessoas cancerosas, pessoas... Olha, irmãos, eu creio. Mas para isso, a gente precisamos também pagar o preço. No jejum, na oração, né, na consagração. Né? Eu creio que quando Jesus dá o nosso carro, né, nós queremos fazer aqui uma manhã com Deus, todos na consagração, né, aqui de oração, de joelho, jejum, e subir para o monte para nós clamar. Né, irmão? Vamos ver um dia desse feriado que sai aí, a gente se comunica ali no grupo, né? Mesmo aqueles que tem carro, não tem, a gente pede faz uma vaquinha, sei lá, nós faz alguma coisa e vamos se revestir, porque Jesus está voltando. Amém? Daqui a pouco nós já estamos saindo daqui, estaremos fazendo uma visita em 2 lares. Eu peço a cobertura de vocês. Vocês que não vão poder ir, vocês nos dão a cobertura, amém? Ora, fala, Senhor, vai lá de encontro a pastora, o pastor Cardoso, que está visitando o lar de tal fulano, guarda, livra, porque se vocês não se sentir que está preparado para ir, irmãos, você vai dando cobertura. No lugar de exército tem os fuzileiros e tem os artilheiros. Os fuzileiros são de linha de frente, os artilheiros são os que dão cobertura. Eu não posso ir, pastor, eu realmente não tive uma vida de oração, de jejum, eu tenho medo de receber a retaliação. Então você fica na retaguarda, na oração. Vai lá, Senhor, vai de contra, guarda, livra, alcança lá. Amém? Nós precisamos levantar uma igreja forte de oração. Amém? É isso. Relembrando as irmãs que logo também vão estar com o nosso primeiro culto das mulheres, né? E nós estamos aí com vários projetos também do chá de mulheres e muitas coisas. Então os irmãos vão me ajudando, porque juntos somos mais fortes, tá bom? Que mais? Domingo, se Jesus não voltar, estaremos aqui, já é o culto da ceia. Então será a Santa Ceia. E nós vamos lembrar. Depois eu queria que o nosso irmão Sininho me passasse o relatório do nome dos aniversariantes do mês. Ou a gente interage, porque de repente eu esquecer de você lembrar. Aí eu também dou
uma palavrinha lá, né, para os irmãos que são aniversariantes, para a gente ter uma noção e no dia aqui a gente parabenizar aqueles que são aniversariantes do mês, para não passar em branco, amém? Glórias a Deus. É isso, tem mais algum recado? Não tem? Então vamos agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso. Coloque-se nos seus pés. Em seguida já passa para a esposa da bênção apostólica. Quero agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe a sua vida e você possa ter uma semana abençoada, amém? Em nome de Jesus.